Saudações, amigos e amigas do Portal Fórum. Nós estamos aqui com Jaime Amorim. Ele é um dos 7 grevistas de fome que estão chegando hoje ao 22º dia desse ato, sem receber nenhum tipo de alimentação. Jaime, vamos conversar um pouquinho então a respeito do contexto desse ato que vocês estão praticando e a repercussão, enfim, como se dá a coisa a partir de agora. Bom, nós entramos em greve de fome no dia 31 de julho. Nós vamos cumprir uma tarefa das nossas organizações, que fez a convocação a partir da necessidade política. Então, todos nós, 7 que estamos em greve de fome, estamos aí para uma opção pessoal, para cumprir uma tarefa política. Nós entramos na greve de fome sem saber quando ela ia terminar. Portanto, estamos nos mantendo nessa posição. Nós vamos até as últimas consequências para garantir efetivamente que se cumpra os objetivos na qual nos propomos. Primeiro, eu queria dizer que quando a gente faz uma greve de fome, são 2 condições básicas que a gente tem que garantir. A primeira é quando está esgotado totalmente qualquer possibilidade de se resolver aquela questão na institucionalidade, no nosso caso, na institucionalidade brasileira, ou na política, ou no poder judiciário, ou qualquer outra forma. E segundo, que aquilo que se propõe tem que ser justo. Então, nós trabalhamos a ideia de que a questão da condição de Lula ser candidato a presidente do Brasil, né, e a sua liberdade, está totalmente esgotada hoje do ponto de vista, né, dos campos institucionais, quer dizer, se tramitou em todos. Aí, como nós estamos vivendo um período de golpe, é praticamente impossível esperar que, da forma como está o Poder Judiciário, que se resolva a questão da liberdade do Lula e sua condição para poder ser candidato a presidente e disputar de igual condições com os outros candidatos. O que nós queremos é que ele tenha o direito de disputar as eleições. Ele ganhar as eleições ou não ganhar já é uma outra questão, que daí é uma opção do povo brasileiro. Mas do ponto de vista da democracia, efetivamente ele tem todo o direito de poder participar. Aliás, essa é uma das questões que a gente vem discutindo. Nós estamos aproveitando a greve de fome para discutir várias coisas. O nosso objetivo, efetivamente central, é a liberdade de Lula e a condição dele ser candidato. Mas estamos discutindo várias questões. Uma delas é a questão do retrocesso que o Brasil está vivenciando depois do golpe de 2016, em todas as áreas. A principal, me parece, que é a questão da fome no Brasil, a volta da fome. Se nós, em 2014, o Brasil já tinha saído do mapa da fome, né, que são dados da ONU. Nós tínhamos abaixo, vamos dizer assim, de 5 milhões de pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza. Hoje, 2 anos depois, nós já temos quase 14 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. E estamos aproveitando esse processo para poder denunciar o desemprego, a violência voltando. Isso é consequência de um golpe, né, que cerceou o Estado Democrático de Direito e a nação ficou refém ou a serviço do grande capital, né, colocando todas as nossas estruturas, nossa riqueza, né, a serviço do capital internacional e retirando dinheiro daquilo que seria das políticas sociais, de políticas públicas, de programa social, para defender o capital e investir no capital para que ele possa ele próprio sair da crise. Isso não importa como está o povo brasileiro. Então estamos aproveitando para poder fazer essas denúncias que aí está. No entanto, né, nós temos sempre alertando, né, o Brasil está sofrendo um vício, digamos que é um próprio vício da própria República quando ela entra num desequilíbrio. Há um desequilíbrio entre os poderes republicanos no Brasil. E quando isso ocorre, certamente tem consequência nefasta para um país. A República trabalha sempre a questão do equilíbrio entre os 3 poderes. Quer dizer, nenhum poder tem supremacia aos outros, né? O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. No Brasil, o poder judiciário
assumiu uma supremacia em relação aos outros, assumiu um poder maior do que os outros poderes da República. Então houve um desequilíbrio, porque o Poder Judiciário assumiu para ele as responsabilidades políticas, o que no popular a gente diz, o Poder Judiciário foi politizado, e a política foi judicializada. Então nada se resolve hoje no Brasil na política sem o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário encarnou a política. O Poder Judiciário hoje são os principais responsáveis pela defesa do golpe. Ficaram refém dos golpistas, e passam a defender a lei não pela questão do direito, pela questão constitucional, ou pela questão técnica. Passaram a definir as questões que são levadas ao STF especificamente pelas orientações políticas. E é assim que ocorreu desde a questão da segunda instância, onde Sérgio Moro, de primeira instância, define condenar Lula, defende aprisionar Lula, está encarcerado, e a segunda instância acaba acatando uma decisão sem levar em consideração nenhum mérito. Não houve avaliação do crime que Lula teria cometido. Então, qual é o crime de Lula? É ter comprado um triplex sob corrupção, que Lula disse que nunca comprou, não interessou em comprar, que não tem documento sobre isso e que pertence a outros proprietários, mas Lula continua sendo acusado disso. E a decisão, então, de prisão com condenação em segunda instância, que aí sim, rasgar, pisotear na Constituição brasileira, destruir aquilo que é fundamental numa nação, a defesa da Constituição, que é o Estado Democrático de Direito. Então Lula perdeu a sua condição de se defender. A ONU agora confirma isso. Então hoje nós temos pedindo para que a população brasileira exija que o Estado brasileiro respeite as decisões da ONU, que o Brasil é signatário, que o Brasil assinou. Então o Brasil tem necessariamente, é claro que o governo brasileiro vai tergiversar, como já estão dizendo, que não é uma decisão, não é uma liminar, é apenas uma orientação, é um organismo internacional com responsabilidade, não de orientação, mas de decisão e definição. E se o Brasil assinou a carta de adesão, necessariamente tem a responsabilidade de cumprir. Bom, mas nós vivemos um golpe, então o golpe, infelizmente, todo o Estado Democrático de Direito foi sorrupiado, foi rompido, e nós vamos ter, a greve de fome se propõe a isso, a forçar, a pressionar, a comover, a mobilizar a sociedade a partir de nós, mas a partir de várias atividades, para que possa se reverter isso. Bom, o que a gente quer nesse exato momento? O que se propõe então? Qual é a reivindicação clara, objetiva da greve de fome e das organizações populares e sociais no Brasil? E também dos partidos que compõem um partido de esquerda? É que não é nada mais do que o STF cumprir o que determina a Constituição brasileira. Nós não queremos pedir nada, não queremos nem pedir prioridade, não queremos pedir extraordinariamente nada. Nós queremos que o Poder Judiciário cumpra aquilo que determina a Constituição brasileira, e que está lá no artigo 5º da Constituição brasileira, que é a tal da presunção de inocência. Todo ser humano, todo brasileiro, é inocente até tramitado e julgado em última instância. Enquanto isso, ele é inocente, porque não está comprovado ainda o seu ato criminoso. Então Lula também tem o seu direito, de ver todo o processo ser tramitado e julgado até a última instância. Então nós vivemos nisso. O que a gente quer então? A gente quer nesse exato momento que a presidenta Carmen Lúcia coloque na agenda as ADCs, a ação direta de constitucionalidade, que vai julgar a questão fundamental, que não envolve só Lula, que é a questão da prisão em segunda instância. Nós estávamos trabalhando que, em consequência dessa
né, politização do judiciário, né, que trabalharam exatamente para prender Lula e impedir que Lula fosse candidato, criaram esse instrumento de prisão em segunda instância, que virou uma jurisprudência. Como disse Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, o problema é que era apenas uma questão excepcional para tratar de alguns casos, e a excepcionalidade virou cotidiano. Todos os juízes de primeira e segunda instância estão condenando e aprisionando os réus sem ter direito de se manter em liberdade enquanto tramita. Então não é só Lula. Nós estávamos trabalhando com aproximadamente 22 mil pessoas que estão na mesma situação que Lula. Só que os juristas estão nos dizendo que já são 150 mil pessoas brasileiros inocentes, porque eles podem até depois ser condenados, mas enquanto não está tramitado e julgado, pela legislação brasileira, são considerados inocentes que estão em cárcere. Então nós queremos que se coloquem em votação as ADCs. Veja, está tudo pronto, né? O ministro Marco Aurélio já tem anunciado que o voto dele está pronto, que ele é o relator, né? E os outros juízes também dominam o assunto. Então está já na pauta, falta ela colocar em discussão, em avaliação as ADCs, que é isso que nós estamos nos colocando. O nosso sacrifício, a greve de fome, se propõe única e exclusivamente isso, que ela coloque em votação as ADCs, que vai permitir efetivamente que Lula possa ser tirado do cárcere e com ele mais 150 mil pessoas. E lhe garanta as condições efetivas de legibilidade para disputar as eleições. É isso que a greve de fome está se colocando e nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências para garantir que esse processo seja respeitado. Hoje é interesse nacional, né? Pessoas dos 4 cantos do país têm entrado em contato para saber o estado de saúde que vocês estão. 22 dias, dá uma panorama de como você está e também os teus colegas de ato. Veja, é claro que 22 dias nós não podemos dizer que estamos bem, né? Eu costumo sempre dizer que a gente está bem, porque eu sou bastante otimista. Então, do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista da alimentação, né, do projeto, da causa que defendemos, todos nós estamos muito bem. Já do ponto de vista físico, nós temos bastante debilitado, né? Afinal de contas, todos perderam muitos quilos. Eu perdi 11 quilos, por exemplo, dá para ver, né? Situação bastante difícil. Mas, e alguns companheiros estão bastante debilitados, né? Estão com dificuldade, inclusive, de caminhar, né? Se locomover. Mas alguns, inclusive, permanecem deitados. Mas nós estamos sendo bem acompanhados. Uma boa equipe de médico que vai nos acompanhando. A gente toma água e soro durante todo o dia, né, para poder garantir a hidratação. Então nós estamos nos cuidando também um pouco, né, garantindo muita água, muito soro, em função de que aqui na capital federal a umidade relativa do ar é muito seca, né? Isso a gente tem que cuidar muito, né? Por quê? Porque nós entendemos que possivelmente vamos fazer uma greve de fome por longo prazo, e para isso a gente tem que estar fisicamente preparado para resistir. Então tem muitos companheiros, efetivamente, que estão com muitas dificuldades, não sei se suportarão durante muito tempo, mas certamente alguns companheiros vamos até o fim da empreitada, porque acreditamos que esse país precisa efetivamente rever a sua história. Nós sempre dissemos, é a fome contra a fome, e a greve de fome é para garantir que milhares de pessoas não passem fome. Queria ainda afirmar o que a gente tem afirmado sempre. Nós não faríamos uma greve de fome apenas por Lula como cidadão, né? Até porque aí nós teríamos outras formas de defesa dele no campo jurídico, né? Nós estamos fazendo uma greve de fome porque Lula já não representa mais ele. Lula representa o conjunto dos anseios, da vontade e do desejo do povo brasileiro de não ver mais esse Brasil se retroceder. É o desejo de ver superado o processo da fome,
né, de combater o desemprego, né, de criarmos um ambiente efetivamente menos violento no Brasil, o que nós já construímos, né, num ciclo anterior ao golpe. Então é necessário que a gente recupere as conquistas do passado e construa as alternativas para construir um governo novo. E é isso que Lula representa. Então, estamos de greve de fome, é para que Lula possa, né, do ponto de vista democrático, com legibilidade, representar a grande maioria do povo brasileiro nesse processo eleitoral. Conversamos com o grevista de fome Jaime Amorim, que juntamente com os seus 6 companheiros e companheiras está chegando hoje ao 22º dia desse ato da greve de fome. Obrigado pela audiência, pela repercussão de todos vocês.